Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à parte de geometria diferencial que a gente deixou meio esquecido aí. Até a gente mencionou que na verdade é um curso que a gente pretende dar, né, fazer. A gente iniciou com curvas no plano, tá? E hoje nós vamos falar sobre curva parametrizada, porque nossas curvas são parametrizadas, né? Diferenciável, tá? Esse conceito aí, na verdade, ele se aplica também a curvas em R3, tá? E de início, vamos dizer o seguinte, que nossa curva é uma curva alfa, certo? Definida no intervalo I, contido nos reais, certo? E ela é levada em R2. Então, a curva do plano, né? Plano. Então é uma curva no plano R2, tá? Embora existam curvas, que nós vamos ver depois, alfa em R3, tá certo? Aqui ela vai pegar alfa, vai pegar um T pertencente ao intervalo I, que pode tanto ser contido, propriamente dito, em R, né? Ou pode ser o R. Tá? Pode ser uma curva definida em todos os reais. A princípio a gente define ela no intervalo. Então, para cada t, lembrando é o parâmetro. Tá? Então, para cada t, alfa de t, ela vai ser definida como função que vai ter x de t e y de t. Lembrando, x de t e y de t são funções coordenadas. São as funções coordenadas. São funções, então, funções coordenadas. Essas x de t aí, na verdade, x de t, x é uma aplicação de I também, né? Contida igual a R, né? Em R. São funções reais. São funções de uma variável real. E y de t, né? Y de t também é outra função contida nos reais e assumindo o valor real. Então são duas funções de uma variável real. Não vou confundir aqui y como y de x, tá certo? Não é assim, tá? Então a gente colocou x de t, y de t, porque nós temos aqui na verdade o que? Aqui é o x de t e aqui são os y de t, certo? E aqui a gente vai ter uma curva aqui, tá certo? A curva alfa aqui, alfa de t, tá certo? Alfa de t, ela vai ter um início, né? No intervalo, de repente o intervalo. Então vou ter um intervalo aqui da reta, os reais aqui. O intervalo pode ser aberto ou pode ser fechado. Vou colocar aqui I como intervalo aberto, tá certo? Então ela vai pegar um T que está aqui e vai levar lá, tá certo? Aqui, por exemplo, em x de t, em alfa de t, que vai ser igual a x de t, lembrando, x de t, y de t, certo? Então, ela vai pegar um t que está aqui, tá certo? Para cada t percorrendo daqui, por exemplo, está percorrendo aqui. Geralmente t é o tempo, lembrando, tá? Então t, percorrendo o tempo t, t é o parâmetro. T é o parâmetro, né? Lembrando, t, parâmetro. T é um parâmetro, tá certo? T é o parâmetro. E o conjunto de todos os x de t e y de t, tá certo? Que vai até lá de repente, tá? Ela pode começar aqui, ser o primeiro, e terminar ali o último ponto, tá? Ela pode ser uma curva que não seja uma curva todo o R2, tá? Comprimento aqui, vai ter comprimento. Bom, esses conjuntos de x de t e y de t,
todos os x de t e y de t é o traço da curva. Então aqui nós temos o quê? O traço, né? Traço da curva alfa, tá? Porque em geometria diferencial, lembrando, a gente está preocupado com o traço da curva. Nós não estamos preocupados com o quê? Com a trajetória. Com essa trajetória aqui, que pode ser para lá ou pode ser para cá, tá certo? Então a gente está preocupado com o aspecto geométrico da curva, lembrando, tá? Então, vamos definir então agora então, o que se deve entender por uma curva que seja alfa, essa que nós estamos relembrando aí, né? Alfa de t, que seja diferenciável. Então, vamos definir então agora o que devemos entender por uma curva que é parametrizada, porque ela está dependendo de um parâmetro. Isso quer ser parametrizada, tá certo? Definida no intervalo, então. E assumindo valores lá em R2. Tá tendo como imagem lá o traço para nós, e não na trajetória. Bom, ela vai ser dita diferenciável, alfa é diferenciável, se alfa é de classe, vamos colocar aqui C infinito, certo? C de classe finita. O que é C de classe finita? Aqui então para nós existe, vamos colocar aqui já alfa' de t, vamos dar uma nomenclatura para nós. Alfa' de t é a derivada de alfa no ponto t. Existe alfa' de t, tá certo? Qualquer que seja t, tá certo? Existe também alfa, duas linhas, a segunda derivada de t, para qualquer que seja t, e assim por diante. Então, para qualquer que seja, existem todas as derivadas. Existe alfa, vamos colocar alfa aqui, n de t, que é a enésima derivada de alfa no ponto t, qualquer que seja t. Ok? E uma primeira definição, não faz mal a gente iniciar dizendo que ela vai ser derivável. Então a notação é essa, tá? Vai existir a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. Eu vou poder derivar alfa tantas vezes quanto seja que eu queira, tá certo? Então tem que ser assim. Então ela tem que ter classe infinita. Nós só vamos trabalhar com curvas de classe C infinita. Agora, ela é de classe C infinita, C somente C, tá certo? C somente C, poderia colocar como definição aqui, né? Vou colocar como definição aqui. Embora depois a gente vá dar a definição precisa de alfa' de t, tá certo? É diferencial de classe finita, C somente C, x de t e y de t são de classe C infinita. O que eu vou dizer que classe finita? Existe x' de t, x duas linhas de t, x três linhas de t, enésima derivada da função x de t, função real. Existe a primeira derivada y de t, segunda derivada de y de t, terceira e assim por diante, tá? Onde essas funções aqui são funções, o quê? Lembrando, as funções coordenadas. Vamos ao nosso primeiro exemplo, certo? De uma função alfa de t, né? Alfa de t, alfa, que seja diferenciável, ou seja, que possua todas as derivadas, tá? De primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ou seja, ela é diferenciável se somente se as funções coordenadas são diferenciáveis de classe infinita, tá? Então, a primeira i alfa é i contido igual a r,
em R2. Então vamos colocar aqui já R2 aqui para nós. Aqui é x de t e aqui é y de t. Y de t, certo? Vamos deixar melhorzinho aqui. Certo? Aqui é a origem do nosso sistema coordenada. É 0. E também está R2 aqui. Então, o que é a nossa alfa? Alfa de t vai ser da seguinte forma: x de t vai ser uma x de t e uma y de t. Tá? Nossa curva parametrizada é uma curva que tem as funções coordenadas x de t e y de t. Repetindo, até sendo redundante, mas é para fixar mesmo. Tá? Porque para quem está iniciando geometria diferencial, a gente não pode atropelar os que já estão mais adiante. Tá? Porque eu não estou numa turma onde eu conheço os alunos, então eu sou obrigado, de repente, em algum momento, a repetir muitas coisas. Tá? Então, alfa de t vai ser x0 mais a vezes t. Essa aqui é x de t. E aqui é y0 mais bt. Então, de x0, vamos colocar aqui. A curva para nós aqui vai ser assim, olha só. Eu vou dar um vetor aqui, ó. Vou dar um vetor aqui. Tá? O vetor, vamos chamar de vetor V aqui para nós. Esse vetor V aqui tem coordenadas para mim. Aqui é A e aqui é B. Nós já vimos isso aí. Tá? A parametrização de uma reta, né? Então aqui V. Aqui vamos colocar x0, y0, tá certo? Então esse ponto aqui tem coordenada x0 e y0. Então, o que vai ser a nossa reta aí? Vai ser a reta que passa pelo ponto x0 e tem a direção do vetor v. A direção do vetor v é essa aqui, ó, né? Aqui tem um ângulo aqui, ó, certo? Ângulo θ. Então a direção do v está aqui. E ela passa por x0. Então é essa reta aqui, ó. Opa! Vamos melhorar um pouquinho aqui o aspecto da reta aqui. Vamos pegar uma régua aqui, ó. Não custa nada a gente pegar uma régua para colocar aqui a direção do vetor v, né? Tem nada a ver com lá. Certo? Então essa reta aí, ó. Então essa reta aqui, vamos chamar de reta R. Tá certo? Com a condição aqui, ó. Com a condição aqui. Então isso aqui para nós é alfa de t, ó. Isso aqui para nós é o alfa de t. Tá certo? Para cada t. Uma condição aqui, ó. Olha, note que esse vetor v, ó, dados x0, y0, o ponto por onde a curva passa, e é dado também o vetor v, um vetor v, digamos assim, ó, de coordenadas a e b, dado. Como ele é o vetor v, ele não pode ser qualquer coisa, porque o comprimento dele, a norma de v, é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha, aqui é hipotenusa, o comprimento dele é esse aqui. Isso aqui é hipotenusa do triângulo retângulo aqui. A ao quadrado e b ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui é norma de v. Tá certo? Então, como norma de v, a ao quadrado mais b ao quadrado é diferente de zero. Tá certo? Não posso ter um vetor que não tenha comprimento, que eu não posso falar em comprimento dele. Então é um vetor que tem pelo menos um comprimento, tá certo? E a direção é ângulo θ, tá? Então, voltando agora para o nosso ponto. Essa aqui então é uma reta, né? Reta que passa por x0, y0 e tem
a direção de AB, vetor, um vetor aqui, vou colocar aqui, vetor AB dados, certo? Aqui também é dado por x0 dado, né? E na direção do vetor V dado, tá? Então a grande questão aqui agora é, essa função ela é diferenciável, ou seja, ela tem todas as derivadas que eu posso imaginar, a primeira derivada, a segunda derivada, ou seja, existe a derivada de cada uma das funções coordenadas? Sim. Olha, se eu derivar x' de t, x' de t, o que é? É A, certo? É A. Porque isso aqui é derivada de um constante a zero, a derivada de A vezes t é A. A derivada y' de t é igual a B, certo? Então eu já poderia já de cara dizer aqui, ó, e adiantando já, então temos que ir adiantando, tá? Aqui nós temos uma derivada, tá? Então, alfa' de t vai ter como alfa' de t vai ser o vetor tangente. Nós vamos falar mais na frente. A derivada de alfa de t é o vetor tangente à curva no ponto alfa de t, tá certo? Para cada t. Então isso aqui vai ser igual a x' de t e y' de t, desde que a derivada exista. Como aqui existe, então o que é alfa' de t? Vai ser igual ao vetor constante a b, tá certo? A derivada, tá? A derivada, a curva está aqui, a curva está aqui. Aqui está o x0, a curva está passando aqui. Aqui está o vetor AB, A e aqui B, certo? Aqui está o AB, AB. Então a derivada da curva vai ser a própria inclinação da curva aqui, tá certo? AB, própria inclinação do vetor V, tá certo? A própria inclinação do vetor V. Então constante. A derivada é constante. Como a derivada é constante, obviamente alfa' de t vai ser igual a derivada agora dessa aqui, ó. Derivada dessa aqui agora. Derivada de alfa'. É alfa duas linhas. Então alfa duas linhas vai ser derivada disso aqui. Então dá 0 e 0. Porque a derivada dá as funções coordenadas, que são duas constantes. Alfa 3' de t também existe? Existe. Dá 0, a derivada de 0, 0 é 0. E assim por diante. Então, a derivada alfa n de t vai ser igual a 0. Qualquer que seja t, o quê? T maior do que 1. Porque para t igual a 1, a derivada é a b. Não dá 0. Mas depois dá tudo 0. Compreenderam, gente? Então, a derivada, já estamos adiantando, alfa' de t. Essa aqui é a nomenclatura para a derivada da curva parametrizada diferenciável, tá? É constituída, tá, com suas funções coordenadas como sendo as derivadas das próprias funções coordenadas, tá? Isso aqui foi um belo exemplo, então, aqui. É óbvio que quando x0 é 0, tá, e y0 é 0, a nossa reta vai passar por ponto, pela origem. A nossa reta vai passar pela origem aqui, ó, né? O AB está aqui, o AB está aqui, tem aqui o AB. Nosso x0 está aqui, y0 também está aqui, tá certo? A única diferença, então está passando por x0 e y0. Então a reta é a reta que contém o vetor AB, tá certo? Só para completar. Quanto mais detalhes a gente saber a respeito de pequenos exemplos, que é o mais intuitivo, é a reta, depois a gente vai ver a circunferência, tá? Melhor é o entendimento para as outras curvas posteriormente, que a gente venha precisar dar para falar em outras coisas, outros aspectos da geometria diferencial. Vamos ver mais um exemplo?
Outro exemplo bem simples, é quase que clássico, para função parametrizada diferenciável, é pegar alfa definida no intervalo da reta, né? Ou pode ser todos os reais, ela pode definir todos os reais, elevado em R2 aqui, né? Alfa de t igual a cosseno de t, seno de t. Isso aqui é a circunferência, né? Com centro em 0, 0 e raio igual a 1, tá certo? Aqui raio igual a 1, então isso aqui para nós é igual a 1. Por quê? Porque se eu pegar as coordenadas, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, para todo t, isso aqui vai ser igual a 1, certo? Então esse aqui é o meu x ao quadrado de t, esse aqui é o meu y ao quadrado de t igual a 1, 1 ao quadrado. Então, isso aqui é a circunferência x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. É como que se define uma circunferência? Esse aqui é o centro. Primeira coordenada do centro, segunda coordenada do centro, aqui. Igual ao raio ao quadrado, 1 ao quadrado. Então o raio é 1. Raio igual a 1. Certinho? Bateu, né? Então, apagar isso aqui. Então a circunferência de raio 1, tá certo? Eu posso estar deixando que ela esteja definida em todos os reais. Então o que acontece? Para cada t é o ângulo. Para esse ângulo aqui eu vou ter um seno de t, certo? E vou ter aqui um cosseno de t, certo? É assim sempre, né? Para cada t, esse aqui é o cosseno de t, esse aqui é o seno de t. Para cada ângulo, t aqui é o parâmetro, mas ele é o ângulo ali, né? Em radianos, ângulo, é um ângulo, tá certo? Para cada ângulo que eu tenho compreendido nos números reais, eu vou ter um seno de t e um cosseno de t, tá? Então, a regra é a seguinte: existe alfa', agora vamos colocar aqui de t, para qualquer que seja t, seja t, tá? Qual que seja t pertencente a i, está contido em reais. Essa é a pergunta. Sim, né? Vamos olhar para as funções coordenadas. A primeira função coordenada, x de t é cosseno de t. X de t é igual a cosseno de t. Isso implica que x' de t é igual a menos a derivada do cosseno é menos o seno de t. Y de t, que é a segunda função coordenada, que é x de t, lembrando, de t, e aqui o y de t, sempre. A derivada de x de t é isso aqui, né? Seno de t. Isso implica para nós que y' de t, derivada do seno é o cosseno. Certo? Então o que eu vou ter agora? A minha alfa' de t vai ser o quê? Primeira coordenada dela vai ser menos seno de t e a outra cosseno de t. Então agora eu pergunto: existe a segunda derivada? Vou apagar aqui um pouquinho. Ela tem que ser de classe C infinita, tem que ter todas as derivadas. Aqui é a primeira derivada, tá? Das funções coordenadas, como eu queiro, né? Então, eu posso derivar isso aqui de novo? Vai me dar derivada de seno é cosseno, vai dar menos cosseno, e aqui vai dar derivada do cosseno é o seno, menos o seno, tá certo? Então, alfa' duas linhas de t existe, né? Existe, sim. Então, se fosse uma pergunta ali, né? Sim, tá aqui, ó. A alfa' duas linhas de t vai ser o quê? A derivada daquele ali, menos seno de t, então, menos cosseno de t, e a outra ali, menos seno de t, e assim por diante. A terceira derivada de t vai ser igual a quê? Derivada do cosseno é menos o seno. Como tem o menos na frente, fica mais seno de t.
E aqui derivada do cosseno, seno é cosseno, então menos cosseno de t. E eu posso continuar agora indefinidamente, tá certo? Existe, né? Existe, então alfa é de classe C infinito, tá certo? Ela possui todas as derivadas de todas as ordens. A primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada, tá? Vamos ver um pouquinho o que é aqui a primeira derivada. Qual é o significado da derivada? Pessoal, querendo ou não, nós estamos falando de funções vetoriais, tá certo? Retirando o aspecto da trajetória, quer dizer, aspecto do traço, que a gente está preocupado com o aspecto geométrico da curva, tá? Ela tem uma trajetória para cada t, t de 0, por exemplo, t. Se t tiver num intervalo maior ou igual que 0, e maior ou igual que 0 e menor que 2π, certo? 2π é 6, é 2, π é 1,14, né? Dá 6,28, né? Mais ou menos aqui, tá? Então, ela vai dar uma volta. Então, se eu definir isso aí, ela dá só uma volta. Ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Não estou pensando na trajetória, se é para lá ou para cá, tá? Mas o traço dela é a circunferência. Se eu colocar de 0 a 4π, dá mais uma volta. O traço dela é o mesmo, tá? Então, eu posso dizer que está definido de 0 a maior ou igual que 0 e menor que 2π, por exemplo, tá? Então, o que é derivada para nós? Vamos dar um significado para alfa' de t? Então, o que é alfa' de t? Isso aqui é seno de t, tá certo? Ela está dizendo que a primeira coordenada aqui é uma função vetorial, agora aqui é um vetor também. Assim como o alfa é um vetor, está dizendo que alfa de t está ali, tá? Aqui, alfa' de t tem duas coordenadas. A primeira coordenada está dizendo que é menos o seno de t. Então, se isso aqui é o seno, eu vou para cá o seno. Então, aqui é menos seno de t. Esse aqui é o menos seno de t, tá? Para esse t que foi dado ali, tá? E a segunda derivada é o cosseno. É o cosseno, é esse aqui maior aqui, ó, tá? Então, ali representado o cosseno aqui, ó, né? Aqui é o cosseno. Esse aqui é o cosseno. Cosseno de t. Esse pedacinho aqui é o cosseno de t. Então, o que vai ser a nossa... O nosso... Aqui nós temos aqui ó, uma linha auxiliar. Vou colocar a linha auxiliar aqui. Uma linha auxiliar aqui, ó, né? A gente determinar aqui na circunferência. Tem que dar joinha. Aqui tem que compreender o mesmo ponto tá ali, né? Tá? Então aqui para nós está coisa. Tá? Eu noto que é o inverso daquele ali, ó. Esse retângulo que está aqui, o inverso desse retângulo está aqui. Mal desenhado, mas é aquele ali, entendeu? Então aqui nós vamos ter o perpendicular, na verdade aqui está ruim aqui, né? Mas vamos entender que seja isso aqui, tá? Aqui, ó. Isso aqui vai ser um ângulo de 90 graus, ó. Não é difícil perceber que dá um ângulo de 90 graus. Então aqui para nós está o alfa' de t, tá certo? Agora, como vetor, presta atenção, como vetor, eu pego esse vetor que está aqui e eu levo esse vetor que está ali, ó. Então, eu pego esse vetor e coloco ele aqui, ó. Certo? O mesmo comprimento que tem lá. Tá certo? Então esse aqui, para mim, é o alfa' de t. Deslocado aqui da origem lá. Esses dois vetores são equivalentes. O que é um vetor? É o representante da classe dos segmentos de reta que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então esse vetor aqui tem o ângulo aqui, ó, né? É igual esse outro ângulo aqui da reta suporte, tá? A mesma direção tá aqui, o mesmo comprimento tá aqui e o mesmo sentido para lá. Então falar nesse aqui e falar naquele ali é a mesma coisa. Não é difícil mostrar que esse ângulo aqui é 90 graus. Esse ângulo aqui é muito importante, que é o mesmo ângulo ali, ângulo 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus na circunferência,
Alfa' de t é um vetor tangente. Então, a reta suporte é tangente. Essa reta suporte aqui. Tá certo? Essa reta suporte. Então, alfa' de t é para nós vetor tangente. Os exemplos que viriam a seguir são exemplos que dão um gancho para se falar em outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Então é bom ficar por aqui e dar pelo menos um resumo da aula. Então, curva parametrizada alfa, né, contida em R, lá em R2, uma curva plana, então, né, poderia ser em R3, ainda é mesmo assim. Teria x de t, y de t e z de t. Né? X, y, z de t, de t, de t. Nós vamos avançar para isso aí, tá? Uma curva que vai pegar um intervalo I aqui, a reta, e levar para uma curva, por exemplo, uma curva assim, uma hélice, tá? Então, é a mesma curva, a alfa de t, definida dessa forma. Para ser de classe infinita, para ser diferenciável, todas as funções coordenadas lá vão ter que ser diferenciáveis, tanto x de t, como y de t, como c de t, z de t. Então, o que nós temos aqui? Alfa é de classe C infinita. Quando a gente coloca isso aqui, é porque existe a derivada de todas as ordens da função. Ok? Isso é ser a função, o quê? Diferenciável. Vimos a parte aqui, um parênteses bem grande aqui, que alfa' de t, tá, que é igual a x' de t, y' de t, a derivada primeira das funções coordenadas, essa aqui é o vetor tangente. O vetor tangente é a curva. Certo? A curva. O que interessa para nós saber que a alfa' de t vai ser para nós o nosso vetor tangente, a curva. Legal? E declara que depois vai ter o alfa' de t, que vai ter outro nomenclatura, que vai ser o vetor normal, a curva. Tá? E a gente vai avançando. Eu gostaria que você desse um joinha aqui, um joinha aqui, se inscrever no canal, legal, e habilitar o sininho aqui para receber as nossas notificações, das nossas videoaulas. Um grande abraço aí, bye bye.